se eu te dissesse que existe um felino capaz de ir de 0 a 100 km/h mais rápido que muitos carros esportivos, você acreditaria? E se eu te contasse que esse animal é tão especializado em velocidade que praticamente sacrificou força, mordida e até equilíbrio social só para correr mais rápido que qualquer outro ser terrestre? Hoje, você vai descobrir por que o guepardo é literalmente uma máquina biológica de velocidade, como ele foi projetado pela evolução para isso e quais são as consequências surpreendentes dessa especialização extrema. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que o guepardo é rápido e não o leão, que é maior e mais forte? A resposta vai bem além de porque ele corre muito. A verdade é que o corpo do guepardo é uma coleção de características únicas, milimetricamente ajustadas para um único objetivo: alcançar e derrubar presas que a maioria dos predadores jamais conseguiria pegar. Mas calma, antes de entrar no como, pensa nisso. Um guepardo adulto pode atingir cerca de 100 a 120 km/h em poucos segundos, mas não consegue manter isso por muito tempo. Ele vive na linha tênue entre o sucesso absoluto e o colapso físico. E é aí que a história fica realmente interessante. Se você ficar comigo até o final, vai entender não só o que torna o guepardo o animal terrestre mais rápido do planeta, como também por que essa mesma velocidade está, ironicamente, colocando a espécie em risco. Vamos começar pelo básico, que na verdade não é nada básico: o corpo do guepardo. Primeiro, imagine um atleta olímpico de corrida de 100 metros rasos. Pernas longas, corpo magro, peito estreito, movimentos fluidos. Agora, multiplica essa ideia por 10 e coloca num felino. Esse é o guepardo. O corpo dele é extremamente esguio, com uma musculatura muito mais voltada para a explosão do que para a força bruta. Diferente de um leão ou um tigre, que tem tórax largo, pescoço poderoso e músculos para agarrar e segurar presas grandes. O guepardo parece quase frágil ao lado deles, mas essa fragilidade é, na verdade, um design de alta performance. As pernas são longas, finas e muito elásticas. Os ossos são mais leves, o corpo é mais alongado, a coluna é extremamente flexível. Essa combinação funciona como uma mola gigante. Quando o guepardo corre, a coluna dele funciona quase como um arco que se abre e se fecha. Em um momento, o corpo se estica completamente, com as patas dianteiras e traseiras afastadas. No momento seguinte, o corpo se encolhe, com as patas quase se encontrando debaixo do peito. É essa movimentação que permite que a passada de um guepardo seja gigantesca. Em plena velocidade, a cada salto, ele pode cobrir de 6 a 8 metros. Agora imagina isso repetido mais de 3 vezes por segundo. É quase como assistir um vídeo em avanço rápido. E aqui vem um detalhe curioso. O peito do guepardo é relativamente pequeno em relação ao comprimento do corpo, mas os pulmões e o coração são grandes o suficiente para sustentar uma explosão curta de energia. Ele não foi feito para maratonas, mas para sprints curtos e decisivos. Mas talvez você esteja se perguntando: tudo bem, o corpo é leve e alongado, mas isso é suficiente para justificar 100 km/h? Ainda não. Tem muito mais coisa por trás. Vamos olhar de perto algo que a maioria das pessoas nem imagina que faça tanta diferença: as garras. Se você pensa em felinos, provavelmente imagina garras retráteis, aquelas que se escondem quando o animal está andando e aparecem na hora do ataque. O guepardo é diferente. Ele tem garras parcialmente retráteis. Isso quer dizer que, ao contrário de um leão ou um gato doméstico, as garras do guepardo ficam quase sempre para fora. Você pode estar pensando: mas isso não desgasta a garra? Sim, desgasta, mas tem um motivo poderoso para isso: tração. Quando o guepardo está correndo em alta velocidade pela savana, o solo pode ser escorregadio, cheio de areia solta, pedras ou grama. As garras, que ficam sempre um pouco expostas, funcionam como os cravos de uma chuteira de corrida. Elas agarram o chão, evitando que o animal derrape nas curvas ou perca impulso na hora da arrancada. Ou seja, enquanto a maioria dos felinos tem pneus lisos, o guepardo tem pneus de competição, projetados para manter a aderência máxima, principalmente quando ele precisa mudar de direção rapidamente. E não são só as garras. As patas do guepardo são mais estreitas e alongadas, com almofadas mais duras que as de outros felinos. Pense nelas como sapatos esportivos de alta performance, feitos para reduzir atrito demais, mas oferecendo firmeza quando ele avança. Agora, observa a cabeça do guepardo. Ela é pequena, mais arredondada, e isso não é coincidência. Uma cabeça menor e mais leve
significa menos peso na parte frontal, o que ajuda no equilíbrio e diminui a resistência ao ar. Em alta velocidade, qualquer grama conta. A aerodinâmica de um guepardo é pensada em cada curva, cada proporção. Mas olha que interessante. O formato da cabeça também influencia na maneira como ele respira durante a corrida. Isso nos leva para outro aspecto fundamental da incrível velocidade desse animal: o sistema respiratório. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a biologia do guepardo começa a parecer um verdadeiro motor turbo. Quando o guepardo está em repouso, a frequência respiratória dele é relativamente normal para um felino de seu porte. Mas, durante uma perseguição, ele pode chegar a respirar de 60 a 150 vezes por minuto. É quase como se cada passo fosse acompanhado por uma respiração. E isso faz sentido, porque o coração dele também dispara, bombando sangue e oxigênio para os músculos numa frequência absurda. O peito do guepardo funciona como uma bomba de alta pressão. Coração grande, pulmões volumosos, vias respiratórias amplas, a narina relativamente larga, permitindo grande entrada de ar. Tudo isso junto garante que, num curto espaço de tempo, ele consiga alimentar os músculos com a energia necessária para aquela corrida explosiva. Mas existe um preço. Esse preço é alto. Como a corrida consome uma quantidade absurda de energia, o corpo do guepardo aquece muito rápido. Em poucos segundos, a temperatura interna pode se aproximar de níveis perigosos. Se ele insistir na perseguição por tempo demais, corre o risco de literalmente desmaiar pelo superaquecimento. É por isso que as corridas de um guepardo raramente duram mais de 20 a 30 segundos. Quase sempre, a perseguição é decidida em menos de 300 metros. Ou ele pega a presa rapidamente, ou precisa desistir. A corrida é tão desgastante que muitas vezes, depois de uma perseguição bem-sucedida, ele precisa de alguns minutos para se recuperar antes mesmo de começar a comer. Você consegue imaginar isso? O animal consegue fazer o esforço mais explosivo da natureza entre mamíferos terrestres, derruba uma gazela, mas está tão cansado e ofegante que, se aparecer um leão nesse meio tempo, ele pode perder a refeição porque não tem condições físicas de lutar ou sequer arrastar a carcaça. Esse detalhe por si só já mostra como a vida do guepardo é um equilíbrio delicado entre poder e vulnerabilidade. Mas a anatomia não para por aí. Falta falar de uma das partes mais fascinantes: a cauda. Quando você vê um guepardo correndo em câmera lenta, parece que ele está flutuando. Mas, se reparar bem, vai perceber que a cauda dele se movimenta como o leme de um barco ou a asa de um avião em turbulência. A cauda do guepardo é longa, musculosa e relativamente pesada em comparação com o resto do corpo. Ela não está ali só para ser bonita. Quando ele está correndo a 80, 90, 100 km/h, qualquer desvio de direção implica uma força enorme sobre o corpo. É como você tentar virar o volante de um carro a 120 km/h numa estrada de terra. A cauda entra em ação como um contrapeso dinâmico. Se o guepardo precisa virar para a esquerda para seguir a gazela, a cauda se move para a direita, ajudando a estabilizar o corpo e evitar que ele tombe. É um sistema de controle de estabilidade natural. Isso permite que ele faça mudanças de direção extremamente bruscas, acompanhando as manobras desesperadas das presas. Tentam zigue-zaguear para escapar. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o fracasso caça está na capacidade do guepardo de corrigir sua trajetória no último segundo, usando a cauda como um volante. Agora, segura essa. Estudos em câmera superlenta mostram que, em plena perseguição, as patas de um guepardo podem quase perder o contato com o chão por instantes, como se ele estivesse planando. Nesses momentos, a cauda ajuda não só na direção, mas também no equilíbrio, evitando que o corpo gire demais no ar. Essa mistura de potência nas pernas, flexibilidade da coluna, cauda estabilizadora e garras de tração é o que transforma o guepardo numa espécie de mísseis guiado da savana. Mas a história não acaba na anatomia física. O jeito como ele vê e escolhe suas presas também é uma peça-chave na equação da velocidade. Você já reparou nas duas linhas escuras que descem dos olhos do guepardo até a boca, como se fossem lágrimas de tinta? Essas marcas são chamadas de marcas de lágrima, e não estão ali só para deixar o animal com aparência elegante. Essas linhas escuras ajudam a reduzir o brilho do sol, funcionando quase como uma pintura de jogador de futebol americano que reduz o reflexo na região dos olhos. Isso melhora a visão de longa distância em ambientes muito claros, como a savana africana sob sol forte. O guepardo é um caçador diurno. Isso já o diferencia de muitos outros grandes felinos,
como o leão ou o leopardo, que caçam mais ao amanhecer, anoitecer ou à noite. A visão do guepardo é especialmente adaptada para identificar movimentos a grande distância durante o dia. Quando ele está em um pequeno morro ou em um ponto elevado, observa o horizonte em busca de grupos de gazelas, impalas ou pequenas antílopes. Ele não sai correndo atrás de qualquer coisa. Escolhe presas específicas, geralmente jovens, doentes ou distraídas. Isso é essencial, porque a perseguição é energeticamente cara demais para ser desperdiçada. Agora pensa comigo. Se ele tivesse uma visão ruim, poderia iniciar uma corrida atrás de uma presa que não consegue alcançar, ou que está muito alerta. Isso significaria perder energia valiosa à toa. A visão aguçada ajuda a planejar melhor a abordagem, reduzindo o tempo de perseguição necessário. Outra coisa interessante, diferente de leões, que caçam muitas vezes em grupo, o guepardo geralmente caça sozinho ou, em alguns casos, em pequenos grupos de machos. Isso faz com que a coordenação visual e a tomada de decisão rápida sejam ainda mais importantes. Não dá para delegar a tarefa. Ele precisa julgar tudo em frações de segundo. Mas tem um detalhe sutil aqui. A mesma especialização que faz dele um exímio caçador diurno o torna vulnerável à noite. E quem domina a noite africana? Predadores maiores, como leões e hienas, que sem dó podem roubar as presas capturadas ou até matar filhotes de guepardo. É irônico pensar que um dos animais mais rápidos do planeta é, ao mesmo tempo, um dos mais frágeis no topo da cadeia alimentar. Vamos entrar agora nessa parte menos conhecida, a vulnerabilidade extrema do guepardo. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais surpreendentes. Como essa especialização para a velocidade fez o guepardo pagar um preço altíssimo em outras áreas da vida. Diferente de outros grandes felinos, o guepardo não é tão forte fisicamente. A mordida dele é mais fraca. Os músculos dos ombros e pescoço não são tão poderosos, e o corpo foi literalmente afinando ao longo da evolução. Isso significa que, embora ele consiga capturar a presa com eficiência, ele é um péssimo competidor nas disputas por carcaça. Se um leão, uma hiena ou até um grupo grande de abutres aparece, muitas vezes o guepardo é obrigado a recuar. Ele não arrisca ficar brigando por comida. Depois de uma corrida exaustiva, ainda ofegante, a última coisa que ele quer é um confronto físico com um animal mais forte e mais resistente. Isso gera uma situação quase trágica. Algumas vezes, o guepardo gasta energia, corre, captura, derruba e mata a presa, mas come muito pouco, ou quase nada, porque logo é espantado por outro predador. Em termos energéticos, é como se você trabalhasse horas e horas, recebesse seu salário e, na sequência, alguém roubasse quase tudo. E tem mais. As fêmeas de guepardo têm um desafio gigantesco para criar filhotes. Elas precisam se afastar deles para caçar, e, enquanto isso, os filhotes ficam vulneráveis a predadores. A taxa de mortalidade de filhotes de guepardo é alta, justamente porque leões, hienas e até leopardos podem matar os pequenos antes mesmo que tenham chance de crescer. Estima-se que, em algumas áreas, mais da metade dos filhotes nem chegue à idade adulta. O guepardo é incrivelmente rápido, mas os filhotes, até aprenderem a correr, são frágeis e lentos. E como se não bastasse, outro ponto sensível da espécie está na genética. Estudos mostram que os guepardos têm uma diversidade genética muito baixa. Isso significa que muitos indivíduos são geneticamente muito parecidos entre si. Acredita-se que, no passado, a espécie tenha passado por um gargalo populacional, um período em que quase foram extintos, sobrando poucos animais para repovoar. Essa baixa diversidade genética pode trazer problemas de fertilidade, aumento de doenças hereditárias e menor resistência a mudanças ambientais. É como se toda a população estivesse apostando as fichas em um mesmo conjunto de cartas genéticas. Então, quando olhamos o guepardo apenas como a máquina perfeita de velocidade, esquecemos que, por trás dessa perfeição, existe uma série de fragilidades que tornam a sobrevivência da espécie um desafio constante. Mas justamente por ser tão especializado, o guepardo também nos oferece uma das cenas mais impressionantes da natureza: a perseguição em alta velocidade. Vamos então montar a sequência completa de uma caçada e ver como todas essas características se unem em poucos segundos. Imagina a cena. Meio da tarde na savana, o sol alto, grupos de gazelas se alimentando tranquilamente à distância. A maioria dos predadores está descansando na sombra, mas o guepardo está alerta. Ele observa de longe, analisando o comportamento do grupo.
Busca sinais de fraqueza, distração ou indivíduos mais jovens. Quando escolhe sua potencial vítima, não sai correndo na loucura. Primeiro, se aproxima sorrateiramente, usando a vegetação baixa como cobertura. A ideia é reduzir ao máximo a distância inicial entre ele e a presa. Se ele começar a perseguição a 300, 400 metros de distância, as chances de sucesso caem muito. O objetivo é chegar a uns 60 a 100 metros antes de ser percebido. Quando a presa finalmente nota a presença do guepardo, a corrida começa. É nesse ponto que o corpo do guepardo se transforma. As patas traseiras impulsionam o corpo para frente com uma potência inimaginável. A coluna começa a se arquear e esticar com máxima amplitude. As garras encontram o solo e a cauda se projeta para ajustar a direção. As narinas se abrem, o coração dispara. Em poucos segundos, ele já pode estar a 70, 80, 90 km/h e acelerando. A presa corre em desespero, tentando fugir em linha reta ou fazer curvas bruscas, na esperança de que o guepardo não consiga acompanhar. Só que ele acompanha, graças à cauda que ajusta cada curva, as garras que seguram o solo e a visão que mantém o foco no alvo. O guepardo é capaz de mudar de direção quase instantaneamente. Às vezes, a corrida dura apenas 10 ou 15 segundos. Outras, pode chegar a uns 20 ou 30, o que já é perto do limite. Conforme o tempo passa, a temperatura do corpo sobe, o ácido lático se acumula nos músculos. O pulmão arde. Ele está no limite do colapso. No momento decisivo, o guepardo não pula nas costas como um leão faria. Em geral, ele tenta atingir a traseira ou a lateral da presa, usando as patas dianteiras para desequilibrá-la. Em plena corrida, um simples toque no ângulo certo pode fazer a gazela tropeçar e rolar pelo chão. Quando a presa cai, o guepardo a alcança e, com uma mordida precisa no pescoço, interrompe a circulação de ar, causando sufocamento. É uma morte relativamente rápida, se comparada a outros grandes predadores. E aí entra aquela cena que muita gente não imagina. O guepardo, depois de derrubar a presa, fica ofegante, exausto, às vezes precisando de 1 ou 2 minutos para se recompor. É nesse intervalo que a vulnerabilidade aparece. Se nenhum competidor chega, ele começa a comer, geralmente começando pelas partes mais nutritivas e fáceis de acessar. Esse espetáculo de velocidade é uma aula viva de biomecânica, fisiologia, estratégia e limite físico. Mas tem algo ainda mais instigante: entender que, mesmo com toda essa perfeição, o guepardo é um dos grandes felinos mais ameaçados da atualidade. Se você ainda está aqui, chegou a hora da parte mais importante dessa história. O que o futuro reserva para o animal terrestre mais rápido do mundo? Hoje, o guepardo ocupa apenas uma fração das áreas onde já viveu no passado. A expansão de áreas agrícolas, a fragmentação de habitats, conflitos com seres humanos e a competição com outros predadores estão reduzindo cada vez mais o espaço seguro para ele. Lembra da necessidade de grandes áreas abertas para correr? Pois é, sem territórios amplos, sem presas em quantidade e sem corredores ecológicos onde possam se deslocar. Os guepardos perdem não só espaço, mas também a possibilidade de manter populações geneticamente saudáveis. Além disso, como caçam durante o dia, acabam ficando mais expostos à presença humana. Em algumas regiões podem atacar animais domésticos, o que gera retaliação de fazendeiros e comunidades locais. Isso nos coloca diante de uma contradição dolorosa. A natureza criou um dos animais mais espetaculares em termos de adaptação e desempenho físico, mas ele está cada vez mais pressionado por um mundo que se transforma rápido demais. Conservacionistas ao redor do mundo tentam reverter esse quadro, criando reservas, corredores ecológicos e programas de reprodução controlada, além de projetos de educação para comunidades que convivem com o guepardo. Mas existe um detalhe aqui que quase ninguém fala. A conservação do guepardo não é importante apenas porque ele é bonito ou rápido, e sim porque ele representa um capítulo único da história evolutiva. Perder o guepardo seria como queimar um livro raro, escrito ao longo de milhões de anos, sobre como a vida pode se especializar de maneira extrema em um único talento. E no caso do guepardo, esse talento é a velocidade. Em resumo, o guepardo é muito mais do que o animal terrestre mais rápido do mundo. Ele é o resultado de um conjunto impressionante de características únicas: corpo esguio e leve, coluna hiperflexível, pernas longas e elásticas, garras parcialmente retráteis que funcionam como cravos de corrida, cauda longa que atua como leme,
que atua como leme. Visão adaptada para o dia, marcas faciais que reduzem o brilho, pulmões e coração preparados para explosões curtas e intensas de esforço. Tudo isso faz dele uma verdadeira máquina de perseguição, capaz de acelerar como um carro de Fórmula 1 da savana. Mas, ao mesmo tempo, ele é frágil. Menos força bruta, maior vulnerabilidade a outros predadores, filhotes expostos, baixa diversidade genética e forte dependência de grandes espaços abertos. A evolução apostou todas as fichas em uma única habilidade: correr mais rápido do que qualquer outro animal terrestre. E essa aposta criou um dos seres mais fascinantes que temos a chance de conhecer. Agora eu quero saber de você. Qual dessas características do guepardo mais te surpreendeu? Foi a cauda funcionando como leme? As garras de tração? A coluna elástica? Ou o fato de que toda essa velocidade vem com um custo tão alto? Se esse mergulho no mundo do guepardo ampliou sua admiração por esse felino incrível, aproveita para deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que ama animais e se inscrever para não perder os próximos episódios sobre os segredos mais impressionantes da vida selvagem. Porque entender o guepardo não é só aprender sobre velocidade, é entender até onde a natureza é capaz de ir para aperfeiçoar uma habilidade, mesmo que isso signifique viver no limite entre o extraordinário e o vulnerável.